De volta com o Gazeta Entrevista, hoje fazendo uma análise do panorama político e debatendo aqui os números da pesquisa divulgada agora há pouco no Gazeta Alerta pela TV Gazeta. Deixa eu chamar aqui mais alguns números. Tem aí a simulação para Senado, né? Vamos ver. Primeiro dar um comparativo entre as pesquisas anteriores e essa. Foram 3 pesquisas. Na primeira, Gladson tinha 40, subiu para 43, agora 49. O Marcos Alexandre tinha 36, baixou para 35 e agora caiu para 34. Coronel Ulisses tinha 10, depois baixou para 9 e manteve os 9. Janaína Furtado tinha 2, caiu para 1 e manteve o mesmo percentual de 1%. David Hall, 0, 0, 0, como sempre, não pontuou. Brancos e nulos eram 6%, depois 6%, depois 4%. Indecisos, 6, 6 e agora 3%. Aí, segundo turno, entre Gladson Cameli e Marcos Alexandre, Gladson teria 54%, Marcos Alexandre 37%. Vamos fechar aqui a eleição para governo? Brancos e nulos 6%, indecisos 3% no segundo turno. Vamos fechar para governo e daqui a pouco a gente analisa para Senado. Segura aí, Laércio. Deixa eu só dar mais uma rodada de opiniões aqui. Essa evolução, me parece que a do Gladson seguiu muito linear, né? E a do Marcos Alexandre, aquilo que a gente falou, improvável, e acabou acontecendo, ele caiu, né? E ele não caiu tanto, ele oscilou um ponto para baixo, mas ele manteve, digamos, uma votação que ele já tinha já no começo do mês. O dado mais relevante que eu vejo aí é que essa linha ascendente do Gladson, ela coincide justamente com a diminuição de indecisos e brancos e nulos. Sim. Então, se você somar, vai dar 5 pontos, né? Para menor, entre duas categorias, e você vai perceber que é possível. Claro que isso não é uma coisa, digamos, lógica, matemática, mas você dá para perceber que houve uma absorção da candidatura do Gladson entre os indecisos e votos brancos e nulos. Por outro lado, você vê o Ulisses estabilizado em 9, 10, e o Marcos 34, 33, enfim. Então, essa questão do Ulisses, ela me chama muita atenção, porque a maioria dos eleitores brasileiros, acrianos, são Bolsonaro, e o Ulisses não consegue transferir para ele esses votos, né? Ele fica ali entre 10, 9, 9, 10. Mas então, esse sentimento antipetista, o eleitor, ele não quer perder o voto dele. E a pessoa que mais encarna uma possibilidade de derrotar o PT é o Gladson, né? Porque a lógica pede isso que você está falando, né? O voto de Bolsonaro, que tem 50 e poucos, é isso? 48% de intenção de voto no Acre. Pô, deveria ser para o Ulisses, né? Pois é. Que é uma pessoa nova na política, acriana. Você vai falar o quê do Ulisses? Que ele é corrupto? Não tem como. Deixa eu passar agora para a análise do quadro de senador. Eleição para senador. Põe aí agora. Voto estimulado para o Senado. Petecão, 53%. Em segundo vem o Márcio Bittar, 37%. Jorge Viana, 29%. Ney Amorim, 27%, Minoru Quintana, 16% e Paulo Pedraza, 2%. Temos aí nulos e brancos no segundo voto, 4%, nulos e brancos no primeiro voto, 12%, indecisos, 20%, um percentual ainda alto. Sim. Isso daria, inclusive, para mexer bastante nesses números, né? Nossa, daria para ser fundamental, né? Para decidir a eleição aí, né? Mas existem algumas curvas aí que são dificilmente elas vão tomar um rumo diferente. Eu acho que a maior surpresa, é uma surpresa, mas que já vinha se configurando, né, alguns dias atrás, que é esse terceiro lugar do Jorge, que sai de 39 e hoje está 29%, né? Eu acho que essa é a contribuiu para isso? Que é a grande pergunta que todo mundo está fazendo. São vários fatores. Eu acho que, primeiro, faltou a candidatura e a Frente Popular como um todo, eu acho que errou em colocar 2 candidaturas ao Senado. Eu acho que repetiu-se uma estratégia que foi usada em 2010, não é? E dentro de um quadro eleitoral que era completamente diferente, muito mais disputado, com elementos completamente diferentes, e se repetiu a mesma dose. Mas nós temos um problema aí. Olha, vou lembrar o seguinte, a candidatura ao Senado do Ney Amorim, em que pese ela, do ponto de vista político, não seja pragmática, porque o pragmatismo pediria o quê? Que o PT saísse com apenas um candidato, né? A Frente Popular saísse com um candidato ao Senado, ponto. O problema é que o PT
demonstra com a candidatura de Ney Amorim vida própria, vida orgânica. E o governo do Estado, Palácio Rio Branco, está experimentando na prática o que é ter minimamente um partido vivo. E a candidatura do Ney não tem nada que tire a legitimidade dela, ela é legítima, ela é uma candidatura honesta, agora ela só não é pragmática. Eu não sei se aí teve uma guerra de pavões aí. Eu não faço essa leitura, não. Mas eu acho que, eu até acho louvável que você faça essa defesa dessa organicidade petista, mas eu acho que hoje o PT está muito longe de ser um partido orgânico. Claro que está. Está muito longe de ser um partido orgânico. Eu acho que essa candidatura do Ney Amorim está muito mais na conta da falta de percepção por parte das lideranças petistas, né, de estarem acostumados há 20 anos ganharem eleições. Bom, mas aí que propriamente uma soberba, né? Eu acho que beira quase uma soberba. Eu acho que assumir a própria fraqueza. E com apenas um candidato. Eu acho que você coisa que o PT não costuma fazer, não, né? Sem dúvida, dois candidatos do PT foi um erro. É evidente isso. Não tenho dúvida. Agora, o que eu estou querendo dizer é que é porque estão querendo satanizar a ideia da candidatura de Ney Amorim. E não é bem assim. Do ponto de vista do partido, que é maior do que qualquer governo, não há nada de errado. Olha, me custa acreditar que 20 anos depois, observando, eu que sou um estudioso do perfil, enfim, 20 anos estudando o comportamento da Frente Popular, o comportamento das suas lideranças e a forma com que se dá esses processos internos, acreditar agora que o PT, nessa eleição, de repente, optou para fazer. Eu acho que esse. Se eu estou passando essa impressão, me perdoe. Não é essa a intenção. Não é isso. Agora sim, que foi um erro. Isso já está demonstrado. Pelo que a gente viu aí nos números, a diferença entre Ney Amorim e Jorge Viana é de 2 pontos percentuais, não é isso? Está dentro da margem de erro. Isso pode mudar, quer dizer, corre o risco até de o Ney Amorim ficar em terceiro. Com aqueles 20% indecisos ali, meu Deus. Aí a gente volta à questão. É possível. A gente volta à questão que o Itaã colocou no começo. Passou-se para a opinião pública e os formadores de opinião e o próprio eleitor comum mesmo, o processo de fragmentação dentro das lideranças petistas. Esse embate entre das candidaturas, eu acho que num primeiro momento, eu estou fazendo uma leitura a mais isenta possível. Não acho que o PT e a Frente Popular e a candidatura do Ney Amorim, com todo o respeito que eu tenho e a legitimidade que ele tem para ser, mas eu acho que isso está muito mais na conta de uma incapacidade petista da Frente Popular de avaliar um quadro político eleitoral que era completamente diferente de outros quadros do qual a Frente Popular. Agora, aí eu concordo, professor. Para depois, só para me terminar, para você emplacar duas candidaturas. Eu acho que qualquer partido, e com o PT é assim, com o PMDB vai ser assim, em eleições, o que vigora é o pragmatismo político. E eu tenho quase absoluta certeza, forçar um pouco a barra, mas eu acho que dentro das lideranças e as discussões internas do PT, eles acreditavam piamente que a liderança do Ney Amorim na Assembleia Legislativa, juntamente com a liderança do Jorge Viana, com 39%. Então foi soberba. Eu acredito, eu não diria que foi soberba, eu acho que essa coisa da soberba seria fazer julgamento de valor, e eu tenho horror a julgamento de valor. Eu acho que foi incapacidade, falta de uma leitura mais apurada. E não poderia ser mais ou menos assim, não, vamos permitir a candidatura do Ney Amorim, porque ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai ameaçar a minha candidatura. Não poderia ser isso, não? Não, eu acho que o Ney Amorim, ele foi um deputado muito bem votado, tinha uma estrutura de campanha muito bem montada, tinha toda uma rede, né, um perfil popular. Eu acho que há aí sim uma avaliação de que era possível você fazer os dois candidatos. Agora então, professor, houve um erro de condução. Quem estava liderando, e aí nesse processo Marcos Alexandre apita pouco, houve um erro de condução. Uma pessoa que pudesse ter uma percepção de que 2 candidaturas seria um erro, batesse na mesa e falasse, só vai sair um, ponto. Em se confirmando esses números, a eleição é domingo, falta pouco tempo, em se confirmando esses números, qual vai ser o futuro do PT no Acre? E da Frente Popular também, pode-se dizer. Né? Eu não sou, da mesma forma que eu nunca acreditei que a Operação Lava Jato, que o impeachment da Dilma ia destruir o PT, ia acabar com o PT, isso eu acho que é uma tremenda bobagem. O PT é um partido ainda que tem capilaridade no estado do Acre, ainda tem lideranças. O Jorge Viana, se ele não foi eleito, que a gente precisa esperar também o resultado das eleições. Sim. Ele tem todas as condições de virar ainda, um pouco difícil, 10 pontos, mas ele tem condição na rua de conseguir aí a segunda vaga.
Mas ele ainda é uma liderança, né? Ele foi um governador bem avaliado, um prefeito bem avaliado, e o PT não morre com essa eleição. É uma bobagem falar isso. É claro que diminui o tamanho do PT. Nós estamos falando de um partido que foi hegemônico 20 anos no Acre. E que uma hora ele ia ter que perder uma eleição, né? Todos sabiam disso. Todos sabiam disso. A gente só estava, algumas lideranças petistas não. Elas acreditavam na eternidade. Esse é o grande problema, né? Porque a incapacidade que o governador Tião Viana teve durante esse processo de articular e de conversar foi a coisa amadora, né? É a coisa amadora. Mas, enfim, esse ciclo ia se encerrar. A gente vem falando isso. O ciclo um dia se encerra, mas isso vai protelando, porque a estratégia funciona, mas os elementos sociais, os fatores políticos e ideológicos, o momento nacional, tudo isso tem que ser avaliado. E aí eu acho que esses 20 anos de poder dificultou muito essa visão mais racional. Mas aí tem uma coisa que o PT pode fazer e sabe fazer muito bem, que é ser oposição, né? Pois é, eu acho que o PT não pode perder essa condição, porque o PT é um partido muito importante na oposição e pode sim, numa próxima eleição, nós estamos falando daqui a 2 anos, tem candidatura para eleição para a prefeitura, e o PT tem que se organizar, as lideranças precisam ir para casa, nós estamos falando como se a eleição já tivesse acabado. Eu não gosto muito disso, porque a eleição ainda, vaga, né? eu acho que a gente tem que estar comentando isso no domingo, depois a gente fala, olha, bom, e agora, o que é que a gente vai fazer? Neste momento, nós temos um quadro em que o PT está vendo o poder escapar pelas mãos, por conta de equívocos, por conta de uma estratégia mal elaborada, por conta de uma visão equivocada desse eleitorado, por conta talvez de subestimar ou, hiperestimar o controle da máquina pública, que esse controle de cargos, enfim, poderia dar esse mas aí diferencial. Não aprendeu com a história, né? Porque a derrota de Angeli para Flaviano Melo no início dos anos 2000 deveria ter ensinado isso. Mas você está falando de uma eleição que era de 2000, o PT tinha 2 anos de governo. Nós estamos falando de 2018, muita água. Deixa eu fazer o intervalo, que já estão me cobrando. Depois Daqui a pouco volto eu, tá? a gente volta com a Angélica Paiva falando. É só um instante, continua com a gente.